Boa tarde, meu nome é Hilbert Lucas, sou enfermeiro, me formei ano passado pela Universidade Federal da Bahia. Talvez alguns de vocês me conheçam, mas para quem não me conhece, sou filho do professor Hildo, trabalho hoje no Hospital Geral de Vitória da Conquista, HGVC, Hospital de Base para os Íntimos. Já há 3 meses, comecei agora na pandemia, eu fui chamado para trabalhar justamente por, por causa da necessidade de profissionais de saúde e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre esse vírus, para dar uma atualizada, fazer uma recapitulação do que tem acontecido desde o começo do ano. Bem, para começar, o coronavírus, o chamado coronavírus, porque o coronavírus é na verdade uma família de vírus. São 7 vírus na família do coronavírus. Esse que a gente está enfrentando agora é o SARS-CoV-2, ou Covid-19, o vulgo. Ele surgiu em Wuhan, na província de Wuhan, na China, por volta do final do ano passado, 2019. E um dado engraçado é que, como ele acabou, tem ainda uma discordância sobre como surgiu. Algumas pessoas dizem que foi relacionado a animais selvagens, consumo de iguarias como morcego, mas isso não é 100% certo ainda. A origem ainda é um ponto de interrogação. Mas só um gracejo histórico é que agora em 2020, a nossa geração está enfrentando o coronavírus e em 1920, há exatamente 100 anos atrás, foi a última grande epidemia do mundo, a última grande pandemia, que foi a gripe espanhola. Em Wuhan, na China, isso começou no final do ano passado, novembro, dezembro foi o início, só que a China teve uma contenção muito rápida. E aí, em janeiro e fevereiro, ainda conseguiu se espalhar pela Europa Ocidental e América do Norte. E em abril, foi chegando aqui no Brasil. Até hoje, o coronavírus já fez mais de 140 mil óbitos, fez mais de 4.692.579 milhões de infectados. A gente é o segundo maior país em número de infectados, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E muito disso se deve à incompetência do nosso presidente. Ele tomou todas as atitudes, quase parece que propositalmente errado. Inclusive, ele está sendo denunciado, já foi denunciado no tribunal, na Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal de Haia, que julga crimes contra a humanidade, ou seja, genocídios. Para vocês terem uma ideia, foi o mesmo tribunal que julgou crimes cometidos pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. O Bolsonaro vai ser investigado pelo Tribunal de Haia e vai pagar por tudo o que ele fez. Porque o que ele fez não tem outro nome, é genocídio. Genocídio da população. 140 mil irmãos nossos mortos. Mas vamos voltar para o vírus, passar esse assunto de política que eu acabo me estressando. Então, o vírus. O SARS-CoV-2 ele não tem vacina ainda. As duas vacinas mais promissoras que estão chegando é a vacina de Oxford e a vacina da Rússia. As duas ainda sem previsão. Tomara que no primeiro semestre do ano que vem a gente já consiga ter pelo menos alguma parte da população vacinada. E aí sim tentar voltar ao novo normal. Bem, não tem vacina e como não é uma bactéria, é um vírus, então ele não tem remédios. Os remédios são coadjuvantes, eles atenuam os sintomas, mas não curam a doença. Uma passada rápida sobre a polêmica da hidroxicloroquina, da ivermectina. Eu nunca vi político receitar remédio, mas é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa, mas nenhuma nem a outra. Estudos comprovam que não tem efetividade alguma contra o vírus. Não adianta vocês querem tomar, recomendar que tomem, porque não há efetividade comprovada nenhuma. E a ivermectina, ela até tem alguma efetividade em outro vírus da família do coronavírus. Lembra que eu disse que eram 7? O SARS-CoV-1 possui, a ivermectina age de uma maneira próxima, mais efetiva nele.
no SARS-CoV-2 ainda não apresentou nenhuma efetividade. Então pode classificar, carimbar fake news. Bem, as consequências de uma pessoa infectada por Covid, a consequência mais grave é a morte, pode ir desde sintomas leves até os mais graves, e a pessoa pode ficar com sequelas no pulmão, que seria o colabamento dos alvéolos. Que os alvéolos são os alvéolos ou sacos alveolares, são as menores unidades de troca gasosa no pulmão. Ou seja, são nos alvéolos que os capilares fazem a troca do oxigênio e do gás carbônico. A respiração, a troca gasosa acontece nos alvéolos. Quando eles se colabam, ou seja, quando eles se fecham, essa troca gasosa fica prejudicada e você não consegue saturar, o seu sangue não consegue carregar o oxigênio de maneira correta. Isso gera lesão, hipoxemia, lesão isquêmica, outras diversas consequências. O paciente precisa ser entubado para conseguir respirar melhor e muitas das vezes não resiste. Os sintomas comuns, mais leves, e o quadro clássico, apesar de terem bastante divergências a respeito da sintomatologia, às vezes aparece até diarreia é um dos sintomas, mas geralmente o quadro clássico é febre, cefaleia, dispneia, que é o desconforto respiratório, aquela dor torácica, a pessoa não consegue respirar direito, é o sintoma mais grave, dor no corpo, há também a anosmia e ageusia, ou seja, perca do olfato e do paladar, a tosse seca, a tosse seca é bem característica do quadro, pode acontecer de sintomas gastrointestinais como a diarreia e cansaço, fadiga e dor no corpo, é um quadro bem clássico de coronavírus. A testagem é feita por RT-PCR, que é aquele suave, que é um cotonete bem grande que você enfia no nariz para colher o material da faringe, da orofaringe, nasofaringe e verificar a presença do vírus. Outro método é o sorológico, que você faz o exame de sangue para ver se há presença de anticorpos para o vírus no corpo. Se há presença de anticorpos, significa que você já foi infectado por ele. Tem uma boa sensibilidade, só que o padrão ouro de diagnóstico ainda é o RT-PCR. E sobre a prevenção do vírus, antes de tudo, como não tem remédio nem vacina, era o isolamento social. Como aqui no Brasil a gente fez um isolamento meia bomba, acabou que a gente não salvou nem as pessoas nem a economia. A economia no Brasil está indo para o buraco. A gente viu agora uma inflação escabrosa, coisas, commodities, como arroz, triplicando de preço, chegando a R$40 o saco de arroz. Então, a economia já foi para o vinagre. 140 irmãos nossos mortos perderam a sua vida. Mas cada uma dessas pessoas era o amor da vida de alguém. Aqui no setor, por causa dessa dificuldade que a gente está tendo em contornar isso, duas enfermeiras aqui do setor foram infectadas por coronavírus, graças a Deus com sintomas leves, estão evoluindo bem.